E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre capim. E quando eu começo a falar sobre esse tema, chove de pergunta lá no Instagram, aqui no YouTube também, perguntando qual é o melhor capim, qual é o capim mais produtivo, qual capim que eu coloco na minha fazenda, qual capim que eu reformo e coloco no pasto tal. É disso que a gente vai falar hoje, tá pessoal? Meu nome é João, sou engenheiro agrônomo e tudo que você vê nesse canal, tudo que você vê em todos os vídeos tem uma base por trás, tem uma metodologia por trás, que eu chamo de metodologia de intensificação de fazendas pecuária 15.1. É um método que eu ensino a produzir com pecuária de corte R$ 15.000 por hectare. É esse método que eu utilizo nas minhas consultorias e é esse o método que eu ensino nos treinamentos, beleza? Então bora pro vídeo. Agora que a gente já passou da introdução, eu vou te contar uma coisa. Se você veio aqui nesse vídeo, se você assistiu até aqui agora, para esperar que eu te fale o nome de algum capim que é o melhor, que é o mais produtivo, que não sei o que é o bam da pecuária que vai mudar a realidade da pecuária, você está enganado. Se você já acompanha há mais tempo, você sabe que não existe de fato o melhor capim. Não existe aquele capim que atende todas as exigências de todas as fazendas, que serve para todos os objetivos. O que acontece é que na maioria das vezes as pessoas confundem o melhor capim, entre aspas, com um capim mais produtivo. E aí, só pelo fato do capim ser mais produtivo, as pessoas julgam ele como o melhor capim. Ué, João, mas como assim? Se o capim produz mais, eu vou colocar mais gado em cima, né? E eu vou ter uma maior rentabilidade em cima dele, então ele é um melhor capim. Pessoal, de certa forma, esse raciocínio está correto, mas só até um certo ponto. Por quê? Vamos fazer uma comparação bem chula aqui. Se você tem uma área lá na sua fazenda, um pasto que está degradado, que você vai reformar. Qual capim você vai colocar? O mais produtivo ou o menos produtivo? Se a gente fosse só por essa lógica de capins que produzem mais são melhores, a gente obviamente ia colocar um capim mais produtivo. Vamos comparar aqui, por exemplo, um capim mombaça com um capim umidícola. Mombaça extremamente produtivo, umidícola com pouca produção. No entanto, a gente sabe também que o capim, quanto mais produtivo ele é, por outro lado, ele também é muito mais exigente, ele pede mais. É igual a vaca de leite. Vaca leiteira, quanto mais leite ela dá, mais ração ela tem que comer. O capim é a mesma coisa. Quanto mais produtivo ele é, maior tem que ser o seu trato em cima dele quando a gente fala da parte de correção e adubação de solo, né? Calcário, adubação e também manejo. Capins mais produtivos também suportam menos erros de manejo. Por outro lado, já capins de baixa produção, né? Eles são mais rústicos, menos exigentes. Então, um capim de menos produção não quer dizer que ele não vai reagir, não quer dizer que ele não vai ter resposta à adubação, mas provavelmente a resposta dele vai ser menor do que um capim mais produtivo, mais exigente. A mesma coisa a manejo, né? Capins mais rústicos e menos produtivos suportam mais erros de manejo. Então, voltando ao exemplo lá da sua fazenda. Se a gente vai pegar uma área lá que está degradada e vai reformar, se fosse seguir o exemplo, se fosse seguir, partir da premissa que capins mais produtivos são os melhores, você não ia colocar o medículo, ia colocar o mombaça, né? Que é os dois que nós estamos usando de exemplo aqui. No entanto, você esqueceu de coletar algumas informações sobre a área. A área tem um solo mais ácido, a área tem um período do ano em que ela fica alagada, e aí você começa já a entender que talvez o mombaça não seria a melhor escolha. Porque, primeiro, se o solo está mais ácido, o capim mais produtivo, que é o mombaça nesse caso, ele vai responder menos, né? Ele precisa de um solo corrigido para expor todo o potencial de produção dele. Se ele é um solo, se ele é uma área ali que alaga, que passa um período do ano alagado, o capim mombaça ele também não suporta isso aí, né? Ele é menos rústico. Então, percebam que é o seguinte, nessa situação, seria mais viável entrar com um medícula, que é um capim mais rústico, que suporta solos ácidos, suporta períodos de solo encharcado, solo alagado, do que um capim mombaça. Então, é melhor nesse caso o medículo do que o mombaça. Mas quer dizer que o medículo é melhor que o mombaça ou o mombaça é melhor que o medículo? Não. Quer dizer que o medículo serviu mais para aquele objetivo, para aquele momento, para aquela região ali em específico do que o mombaça. Mesmo o mombaça sendo mais produtivo do que o medícula. E aí acaba acontecendo um erro comum que a maioria dos pecuaristas cometem, que é o seguinte, o pessoal acha que só por trocar de capim ele vai ter uma melhora na produtividade, uma melhora no número de cabeças que tem na fazenda, né? Normalmente o pessoal acha que é o capim que está limitando ele, limitando os seus resultados. O cara está lá com a fazenda formada de braquiarão, vai fazer um pasto, vai reformar um pasto para trocar por zuri, por mombaça, por paredão, seja lá o que for, achando que é o marandu, achando que é o braquiarão que está limitando ele. Acontece que é o seguinte, pessoal,
na grande maioria das vezes, vocês nem tentaram chegar ao potencial que aquele capim que já está implementado na fazenda de vocês oferece. Eu estou usando o exemplo aqui agora de marandu, braquiarão, né, como alguns de vocês conhecem, que é o capim que ele é mais utilizado nas áreas de pastagem do Brasil. Não sei quantos por cento, mas a maioria das áreas de pastagem do Brasil são formadas com marandu. E eu vejo muitos produtores que não têm problema, por exemplo, de morte súbita, que é uma doença que ataca o braquiarão, que ataca o marandu e que faz a produtividade dele cair, o pasto entrar num processo de degradação até realmente, de fato, entrar numa reforma. Mas eu vejo muitos pecuaristas que têm pastos bem formados de marandu, não tentaram extrair o máximo que aquele pasto pode oferecer, e aí o cara quer ir lá e trocar aquele pasto bem formado, aquele pasto que já está ali há anos na fazenda, por um pasto mais produtivo, por um capim mais produtivo, achando que é aquilo que vai resolver o problema, achando que é aquilo que está limitando ele. Pessoal, e aí vai até um exemplo aí, um número para quem tem marandu, para quem tem braquiarão na fazenda. Se você não alcançou pelo menos 5A por hectare de média na chuva com marandu, com braquiarão, não tem por que você trocar. Então, se a gente for pegar a média da lotação brasileira de 0,7 UA por hectare, 0,7 UA por hectare, você pode chegar a 5 UA por hectare, tá? Então, não existe, não tem motivo, não tem um porquê de você querer trocar um capim que já está bem formado, já está bem estabelecido na sua fazenda, se você não alcançou o potencial produtivo dele, se você não extraiu tudo que poderia extrair dele. É muito mais rápido, é muito mais barato, é muito mais lucrativo você aproveitar melhor o capim que já está implementado na sua fazenda do que você ficar pensando que o capim que você trocar, que vai colocar um capim mais produtivo, que é o que vai fazer você ganhar mais dinheiro e colocar mais animais na área, pensando que o capim que está lá que é o que está te limitando. Então é muito mais viável, lucrativo, rápido, vai colocar dinheiro antes no seu bolso, você tirar mais daquele capim que já está implementado do que tentar fazer essa reforma e tentar trocar o capim, sendo que esse não é o motivo da sua baixa lotação, sendo que esse não é o motivo do baixo resultado produtivo que você está tendo. Tá bom, João, você já me convenceu. Eu não vou trocar o meu braquiarão, eu não vou trocar a minha decumbis antes de eu alcançar a alta lotação, antes de eu extrair o máximo possível que ele tem para me oferecer. Mas o que eu preciso fazer para ele oferecer mais para mim, para eu conseguir colocar mais animais em cima da mesma área? Primeira coisa, pessoal, é manejo. Manejo é mais importante do que o próprio capim, do que a própria cultivar que está ali. Se é mombaça, se é decumbis, se é umidícola, se é braquiarão, se é andropógon, o que for, você tem que respeitar a planta, você tem que manejar da maneira correta. Então, se você não manejar, ele não vai te entregar os melhores resultados. Então, se você não sabe manejar o braquiarão, se você não sabe manejar o medícula, o decumbis, que são capins menos produtivos e que por isso crescem de maneira mais lenta, imagina como é que você vai fazer no manejo de um mombaça, de um zuri, que é um capim que tem que ser adubado, senão ele não responde, senão ele não traz todo o potencial produtivo dele, e ele naturalmente já cresce mais rápido. Com a adubação ele vai crescer mais rápido ainda. Então imagina, se você já tinha erro de manejo no braquiarão, na decumbis, na medícula, imagina os erros de manejo que você vai ter no zuri, no mombaça, no paredão, né? E aí, pessoal, por serem capins que têm hábitos de crescimento diferentes, você vai ter problemas também diferentes por conta desse erro no manejo. Se esse mombaça passar da altura recomendada ideal de entrada, você provavelmente vai ter que entrar roçando. Ele é um capim que solta muito talo. Ele é um capim que acumula muito esse material para conseguir dar sustentação para as folhas crescerem e buscar luz, caso você passe da altura de entrada ideal, né? Diferente um pouco da decumbis, do braquiarão, por exemplo. O braquiarão até um pouco menos, mas a decumbis cresce enramando assim, né? A gente chama isso de hábito de crescimento estolonífero. Diferente do mombaça que cresce para cima, o zuri, o paredão que cresce para cima. Então, se você errar no manejo de um capim desse mais produtivo, você também vai ter mais problema. Dificilmente você vai conseguir corrigir somente com pastejo, somente com animal ali comendo para baixar a altura. João, e como é que eu faço para melhorar esse manejo? Divide melhor os pastos, divide em piquetes menores, localiza melhor a fonte de água, né? Se você não tem água artificial, você vai ter que começar a pensar nisso com bebedouro, com encanamento, para você levar a água onde você quer chegar. Posiciona melhor o local do coxo, tá? Então isso são coisas que vai te ajudar no manejo, ajudar a colher mais daquele capim que está sendo produzido. O segundo ponto, pessoal, é a parte de fertilidade de solo. Como a gente disse lá atrás, né?
Não adianta você colocar um mombaça, um capim produtivo, numa área ácida onde não vai receber calcário. Então você tem que dar as condições para que aquele capim se desenvolva. Se você não der condição de fertilidade de solo, é muito mais fácil você colocar, voltando lá naquele exemplo, colocar o medículo do que colocar o mombaça. É óbvio que a medícula vai performar mais, porque ela está num local em que ela é adaptada, solos de baixa fertilidade. E aí até mostrar um exemplo aqui para vocês que acontece muito. Muita gente faz isso, fala isso, eu já vi acontecer, já vi muita gente falar, que é o seguinte, e não estou recomendando para que vocês façam isso, não é o correto. Alguns produtores, inclusive eu vou até utilizar os mesmos dois capim como exemplo aqui. Eu vi muitos pecuaristas já, quando vão fazer uma reforma, plantarem o mombaça e o medícula junto. Capins totalmente diferentes, altura de manejo diferente, hábito de crescimento diferente, exigências diferentes, tá? E eles acabam plantando no mesmo pasto. Porque qual que é a desculpa desse pessoal que faz essa mistura? Ah, o mombaça cresce mais para cima, entolcerado, e o medícula vai enramando por baixo, então tem mais produção de pasto. Acontece que é o seguinte, pessoal, como eu disse para vocês, são capins totalmente diferentes no hábito de crescimento, na exigência em fertilidade de solo, na exigência em manejo, tá? Então, tudo que você fizer em um não vai servir para o outro. Tudo que você fizer no outro não vai servir para um. Enquanto o mombaça, a altura de entrada tem que ser de 80 centímetros e a altura de saída tem que ser de 30 a 40 centímetros, o medículo, a altura de entrada é em torno de 30 centímetros e a altura de saída em torno de 15 a 20 centímetros. Então, perceba o seguinte, a altura de entrada do medícula é menor do que a altura de saída do mombaça. Como que você vai conseguir manejar os dois no mesmo pasto? É óbvio que o animal ele vai dar preferência para um dos dois, no caso é o mombaça, porque você vai estar dando prioridade no manejo dele. Aí acontece o seguinte, o produtor foi lá, fez essa mistura, plantou, daqui 2, 3 anos ele vira assim e fala, esse mombaça não presta para nada mesmo, hein? Esse zuri, esse paredão, seja lá qual for o capim, estou usando o mombaça só como exemplo, esse capim não presta para nada mesmo, ó, plantei ele junto com o medícula, ele sumiu, acabou tudo e o medícula tá lá, bonito, formado. Eu sabia que eu devia ter plantado só esse capim. É óbvio que o capim mais produtivo, ele vai sumir no meio de um pasto que tem uma mistura com capim menos produtivo, porque você não deu condição para ele estabelecer, porque você não corrigiu o solo, porque você não adubou, porque você não manejou da maneira correta. Como eu disse para você, capim mais produtivo é um capim mais exigente. Então, se você fizer errado, ele vai sumir, ele vai morrer mesmo, e vai sobrar o capim que é mais rústico, no caso desse exemplo, a medícula. Então, se você fizer isso, plantar essa mistura de capins mais produtivos e menos produtivos, e não der condição para o capim mais produtivo realmente produzir, é óbvio que ele vai sumir. É óbvio que ele não vai sobrar e vai acabar sobrando o capim mais rústico. Então, além da cagada de ter misturado 2 tipos de capim na hora da forma, que não é o recomendado, né? Principalmente capins que tem essa diferença aí muito grande no manejo, né, na fertilidade de solo, enfim, tudo isso que a gente já falou, além de ter gastado dinheiro, você ainda perdeu tempo, porque se você tivesse formado direito aquele pasto só com mombaça no começo, feita a correção do bastão de solo e manejado, hoje, com certeza, você ia estar colhendo muito mais resultado do que você está colhendo agora, só com esse pasto que sobrou. Tá bom, João, eu vou aproveitar melhor o capim que eu já tenho na minha fazenda, não vou fazer reforma enquanto eu não alcançar 5A por hectare no meu braquiarão, beleza? Beleza. E quando eu chegar nas 5A por hectare, o que eu faço? Aí você pode pensar em trocar. Inclusive, você pode pensar num estilo de reforma, estilo em plantio direto. Você não precisa nem preparar o solo novamente, caso aquele solo já esteja preparado. Você não precisa nem revolver, não precisa nem gradear. Você pode fazer um estilo de plantio direto, como eu disse, né? Só dessecando e plantando o capim que já está lá. Você vai simplesmente trocar a planta que está em cima. Você vai tirar o manandu, colocar uma mombaça, usuri, qualquer outro capim, enfim. Então, além de você ter ganhado tempo lá antes, né? Porque você, ao invés de já fazer reforma lá no começo, você aproveitou mais aquele tempo, extraiu mais do capim que já estava implementado, corrigiu, adubou seu solo da maneira correta. Agora que você chegou no limite dele que você vai trocar, você já vai fazer uma troca muito mais rápida, porque o seu solo já está corrigido, o seu solo já está adubado, você já aprendeu a manejar. Então é muito mais simples você sair de um capim pouco produtivo para você ir para um capim mais produtivo, sem ter problemas lá na frente e aproveitando de fato, né, da forma que precisa ser aproveitado para que você não perca tempo, não perca dinheiro, não invista de forma desnecessária num negócio que não é o problema real da sua fazenda. Beleza, João, já entendi. Eu não vou fazer essa reforma agora, não vou trocar de capim agora.
mas o que, que eu posso fazer para de fato, então, extrair mais daquele capim que já está implementado na minha fazenda. Pega o caderno e a caneta aí, pessoal, e começa a anotar que eu vou passar um passo a passo para vocês aqui. Primeira coisa, primeiro passo é fazer um diagnóstico da área. O que é esse diagnóstico? É como se você estivesse indo no médico e falando quais são os seus sintomas, quais são os seus problemas para o médico, né? Para ele tentar resolver o seu problema. A diferença é que o pasto não vai chegar em você e falar. Você que tem que ir lá entender se ele realmente está com um problema ou não. E esse diagnóstico é para entender se seu pasto realmente pode ser recuperado, né, e depois intensificado, ou se ele de fato precisa mesmo de reforma. Às vezes, o pasto entrou num processo de degradação tão grande, tão agressivo, que não adianta mais você pensar em recuperar. Aí, num caso como esse, mais avançado, é só de fato mesmo já a reforma. Mas primeiro, você precisa, como eu disse, é o primeiro passo, fazer esse diagnóstico e entender se seu pasto precisa de reforma ou se ele pode ser recuperado. João, como é que eu faço isso? Vou mostrar para vocês aqui agora. Um slide como esse aqui, pessoal, isso aqui vale ouro, hein? Começa a anotar aí já, tira print, tira foto, porque isso aqui pode definir muita coisa na sua fazenda. Inclusive, isso aqui é um slide que está no curso Recria 15.1. Então, você está pegando a nata da nata do conteúdo aqui sobre pastagem, beleza? O que vocês podem entender que isso aqui, ó, é um grande quadrado dividido em outros 4 pequenos quadrantes, né, onde ele tem 4 eixos. Primeiro aqui de cima, plantas daninhas. Da direita, população de planta de capim. Aqui embaixo, outras plantas. E aqui na esquerda, fertilidade. Isso aqui vai ajudar você a definir se seu pasto precisa ser reformado ou se ele pode ser recuperado. Se cair no vermelho, é só a reforma. Se cair no amarelo, ele pode ser feito só com recuperação. E se cair no verde, está tudo certo. E você pode pensar em produzir e intensificar mais. Como que você chega na resposta? Então, você vai lá andar no seu pasto, a pé, de moto, a cavalo, de quadriciclo, de caminhonete, do jeito que você quiser. Só que você precisa analisar essas 4 coisas. Essas duas aqui, ó, daninhas e população, plantas daninhas e população de planta de capim, são as duas mais fáceis de analisar. Geralmente a gente já entra no pasto batendo o olho e analisando isso. O que você vai fazer? Você vai analisar a população de plantas daninhas no seu pasto, de 0 a 10, tá? João, como é que eu vou entender se é 0, 5, 10, 7, 8, 3... Gente, isso aí tem que ser no olho, tá? Você vai andar todo o pasto e você vai dar uma nota. 0 é quando não tem praticamente nada de planta daninha. 10 é quando tem muita. 5 está no meio, tá? Então, se você fosse olhar de cima, imagina que você vai olhar de cima o seu pasto. E se você fosse medir a área que está ocupando de planta daninha, aí que você vai conseguir dar nota. Aí eu tenho metade do meu pasto sendo ocupado por planta daninha. Beleza. Então, você dá a nota 5. Tem 70%, então você dá a nota 7. Eu tenho 20%, então você dá a nota 2. E assim por diante. Então você vai andar no seu pasto e vai definir a população de plantas daninhas. Vamos supor que nesse caso aqui está em torno de 7 aqui, ó, mais ou menos aqui. Beleza. Você já vai aproveitar e olhar a população também de plantas de capim, né? Apesar de ter daninha, pode ser que tenha capim por baixo. Você precisa analisar isso. E aí o eixo aqui é de baixo para cima, ó. Quanto mais para cima, mais planta de capim tem. Quanto mais para baixo, menos planta de capim tem. Então, vamos supor que está aqui no 6. Então, você tem 6 aqui e 7 aqui. Seu pasto ele já está mais ou menos aqui, ó, quase caindo para o 4. Se cair para o 4, tem que ir para a reforma. Tá? E aí, outras plantas. Outras plantas, quais são as outras plantas, pessoal? Que não é nem planta daninha de folha larga, nem capim que está implementado ali. Planta daninha de folha estreita ou uma outra planta invasora que não é o objetivo de você ter ali. Ou, por exemplo, mombaça e umidícola, como a gente estava dando exemplo. Se a gente quer um pasto de mombaça, a umidícola entraria aqui como outras plantas, tá? Então, você precisa analisar isso também. Nosso pasto estava aqui. Agora, vamos imaginar aqui que está com 5, está bem no meio aqui. Então, você vai puxar um pouquinho para a esquerda, tá? Então, vai estar mais ou menos aqui. O último ponto, fertilidade de solo. João, como é que eu sei se a fertilidade de solo está boa, se tá ruim, se precisa melhorar? O primeiro ponto é a análise de solo. Tá? Você de fato vai saber se seu solo está bom ou está ruim quimicamente na parte de fertilidade só com análise de solo. Mas você pode ter algumas outras coisas para você conseguir ter essa visão ali no dia a dia. Não vai ser 100%, mas já consegue ter uma ideia. Se você estiver olhando, por exemplo, o seu pasto e ele for um pasto exigente, que não está rebrotando na velocidade correta, que está com a folha um pouco mais amarelada, não está com aquele verde escuro, né? Não está perfilhando bem, isso indica que a fertilidade do solo está baixa. Se ele, por outro lado, é aquele capim produtivo, que rebrota rápido, a folha com verde escuro, ele está com uma boa fertilidade de solo.
Então, se você, nesse caso, a gente estava com a nossa situação mais ou menos aqui assim. Se você tiver com fertilidade de solo baixa, onde que vai cair? O seu pasto vem para a situação do 4. Se você tiver com a fertilidade de solo alta, seu pasto vem para a questão aqui do amarelo, né? Vem para a questão de recuperação e não de reforma. Então, a fertilidade ela foi determinante aqui nessa questão, se o seu pasto ia precisar de reforma ou recuperação. Então, nosso pasto estava mais ou menos aqui assim. Se a fertilidade de solo tiver baixa, a gente vem para uma questão aqui de entrar no quadrante vermelho e precisar de reforma. No entanto, se você conseguir melhorar a fertilidade, né, de solo sem precisar de uma reforma, fazer um calcário em superfície, fazer uma adubação em superfície, você sai daqui e puxa seu pasto para cá. Se você puxou seu pasto para cá, agora você pode entrar na questão de controle de plantas daninhas, né? Entrei aqui no controle de plantas daninhas, a gente tirou o nosso pasto daqui e puxou para cá. Opa, beleza, agora está com pouca planta daninha, está com a fertilidade corrigida, só falta você corrigir a população de plantas de capim, né? Que você está mais ou menos aqui, você precisa estar mais para cima para chegar perto do eixo 10. E aí você vai analisar se de fato você precisa fazer uma reforma para isso, ou se o seu pasto por si só manejando da maneira correta, ele já vai perfilhar e já vai fechar, ou se você vai entrar com uma sobressemeadura para enriquecer aquele banco de sementes e fazer com que a população de plantas aumente, enfim. Mas são essas as regrinhas aqui que você pode seguir para conseguir entender se seu pasto precisa de reforma ou precisa de recuperação. Quando você estiver com seu pasto no quadrante verde, aí sim você está entendendo que você vai poder extrair o máximo possível dele. Está no quadrante verde, aí é só pensar em fertilidade de solo, tá? Adubar mais, corrigir mais, manejar mais, continuar esse ciclo até você chegar no potencial de fato produtivo daquele capim em si. Então, recapitulando ali, se você entendeu que seu pasto precisa de uma recuperação, você vai pensar em melhorar a fertilidade de solo, fazer o controle de plantas daninhas, né, de folha larga e folha estreita, enriquecer e aumentar a população de plantas de capim. João, como é que eu faço tudo isso? Pessoal, tem que seguir um passo a passo para que você consiga melhorar isso. E existem coisas que podem ser feitas em paralelo. Por exemplo, você fez a aplicação de herbicida para controle de planta daninha. Se você não manejar o pasto da maneira correta, para que ele rebrote na velocidade correta, para que ele perfile mais e feche os espaços, né, que estão abertos ali entre as touceiras, não vai adiantar. A planta daninha, ela solta semente também. Então, se você fez o controle com herbicida, não manejou direito, não recompôs a fertilidade do solo para que o capim cresça mais, não adiantou de nada. Daqui 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, seu pasto já vai estar sujo de novo. Então tem coisas que você precisa ir fazendo em paralelo para que o resultado aconteça. Por exemplo, fez um calcário em superfície para melhorar a parte de fertilidade do solo, fez a aplicação de herbicida para remover plantas daninhas que estão em cima ali, tomando espaço, tomando luz, nutriente, água do capim. Agora você pode, em paralelo, já ir manejando melhor. Como eu disse, não adianta você fazer 2, 3 coisas e esquecer de manejar, porque senão o resultado vai voltar todo para trás, tá? Então, faz a parte de fertilidade de solo, implementa a cerca, o bebedouro, o coxo, para que você consiga manejar melhor. Faz o controle de plantas daninhas, pensa na maneira que você vai fazer o enriquecimento de semente aí para melhorar e aumentar a população de planta de capim. Aí sim você vai estar entrando num capim produtivo, aí sim você vai estar chegando próximo daquele caminho de extrair o máximo possível que o seu capim pode produzir para depois, de fato, você pensar numa reforma. Que no caso não vai ser uma reforma por degradação, vai ser uma reforma porque você chegou no teto produtivo do seu capim, você precisa produzir mais, agora você simplesmente vai trocar a planta forrageira que está ali em cima. Você vai tirar uma planta de menor produção e colocar uma planta de maior produção. João, quanto tempo eu levo para chegar ao potencial máximo que aquele capim meu ele pode me oferecer? Depende do tanto dinheiro que você tem para investir. Você pode fazer isso em 2 meses se você quiser, se você tiver dinheiro para investir. Mas, por outro lado, não adianta você investir num capim para ele ser mais produtivo se você não tiver animal para pôr em cima. Eu já vi muitos produtores errando nisso também. O cara vai, reforma a fazenda, aduba, calcário, cerca, coxo, bebedouro, não sei o que lá, depois não tem dinheiro para pôr o gado, tá? Então, na maioria das fazendas, na realidade da maioria das fazendas, isso não é um processo que é feito rapidamente, né? Isso é um processo de construção. Você melhora um pouquinho agora, consegue produzir mais capim, automaticamente você vai conseguir colocar mais animais na área e, consequentemente, você vai ter um retorno maior por isso. Esse pequeno retorno maior por isso vai virar um novo investimento. E aí, num ano você fez o herbicida, num ano você aprendeu a manejar melhor, no outro ano você vai fazer o calcário e assim por diante, tá?
Pode ser feito em 2, 3 meses, sim, desde que você tenha condição financeira e condição de caixa para fazer isso. Mas normalmente, numa atividade pecuária, o processo ele é gradativo, o processo ele é construtivo. Você faz um pouco, melhora um pouco, colhe os melhores resultados, depois investe o resultado daquele melhor resultado que você teve, né? E vai devagarinho subindo a escada e conseguindo produzir cada vez mais. João, eu posso fazer todo esse processo de melhoria aí que você falou na minha fazenda inteira? Sim, você deve fazer caso você queira continuar na atividade. Você deve fazer se você não quiser fazer parte da estatística dos 50% dos pecuaristas que vão deixar, que vão sair da atividade até 2030. Tem uma pesquisa, tem um estudo que mostra isso. E esse estudo mostra que os pecuaristas que não intensificarem vão sair da atividade, tá? Vão sair da atividade como? Alguns vão quebrar, alguns vão falir, alguns vão arrendar, outros vão vender a fazenda para outra atividade e assim por diante. Então, se você quer continuar na atividade, se você quer continuar ganhando dinheiro, se você quer ter uma pecuária lucrativa, você precisa fazer isso. É óbvio que talvez você não consiga fazer isso na fazenda toda de uma vez, como eu disse ali, mas você faz num pasto hoje, esse pasto vai te dar um melhor resultado, que te permite fazer num outro amanhã e assim por diante, tá, pessoal? Então, se você quer continuar sendo pecuarista, se você quer ter pecuária lucrativa, você precisa fazer isso. Você precisa ter um processo de melhoria definido na sua fazenda. Você precisa ter um planejamento a longo prazo. O que você vai fazer nesse ano? O que você vai fazer ano que vem? O que você vai fazer no outro ano? Qual o resultado que o que eu vou fazer nesse ano vai me retornar? O quanto de dinheiro essa melhoria vai trazer a mais para mim? O quanto eu vou conseguir investir no ano que vem por conta dessa melhoria que eu estou fazendo hoje? Quantos animais eu vou conseguir colocar a mais se eu fizer essa melhoria hoje, fizer aquela melhoria no ano que vem? Tudo isso que você tem que ter pensado. Qual a evolução de rebanho, qual o faturamento, né? Qual a estimativa de desembolso, a estimativa de investimento que você precisa ter para ter de fato uma fazenda produtiva, para ter de fato uma fazenda rentável. Paralelamente a isso, você vai traçando as coisas que você precisa fazer na sua fazenda para aumentar isso aí. Se você sabe que você quer sair de 1.000 vacas para 1.200 vacas no próximo ano, o que você vai fazer para que a sua fazenda suporte esse aumento de 200 vacas? Você precisa produzir mais capim, você precisa colher melhor o capim que está sendo produzido. Automaticamente, com esse aumento de 200 vacas, você vai produzir mais bezerros, vai ter mais dinheiro, vai ter mais caixa para continuar investindo e aumentando 1.200, 1.400, 1.600, 1.800 e assim por diante. Mas para isso você precisa ter um planejamento e pensando basicamente nos próximos 10 anos, para que você entenda o caminho que sua fazenda vai tomar. Tá? Eu faço esse projeto, eu faço esse planejamento para os meus clientes de consultoria. Se você quer isso aí para sua fazenda, eu vou deixar um link aqui na descrição. Clica, responde, eu vou entender se faz sentido você iniciar esse projeto de consultoria comigo. Vou entrar em contato com você, a gente vai organizar para ter esse planejamento, para ter tudo que você precisa fazer na sua fazenda nos próximos 10 anos e conseguir ter uma fazenda mais rentável. No vídeo de hoje é isso. Deixa aí nos comentários o que você achou. Vamos continuar nossa discussão aqui, beleza? Forte abraço e até a próxima.